Bem, nós começamos a entender o que são os atributos, essas informações que colocamos a mais. Recomendo a vocês a darem uma olhada nessa página dos atributos aqui embaixo, que eu deixei o link para vocês no PDF da aula passada. Dão uma olhada lá, porque ali tem praticamente todos os atributos utilizados no HTML, tá? Existem vários, inclusive o atributo de língua. A gente vai ver um pouquinho mais isso para frente, mas para não deixar muito longa a aula, eu deixei o link ali para vocês. Bem, nós vamos falar agora de atributos de acessibilidade, tá? Atributos de acessibilidade, para que a acessibilidade funcione, ela precisa ter informações no texto, tá? Vamos imaginar o seguinte, nós temos um texto que será lido por um computador. É exatamente isso que acontece. Um texto para uma pessoa cega, esse texto será lido, o computador não entende nada do que está escrito ali, tá? Ele só reproduz os sons, enfim, de forma mais ou menos coerente. Eu preciso passar informações para esse software que está lendo, tá? Essas informações eu passo de várias maneiras. Eu preciso passar significado. Vamos usar essa expressão que eu acho que é até melhor. Eu preciso utilizar uma semântica. Semântica quer dizer aqueles atributos, aquelas informações que dão significado ao texto, tá? Na web existem várias formas de fazer isso, nos e-books também. Eu vou mostrar para vocês dois atributos, tá? Então, ou seja, são elementos que estarão dentro de uma etiqueta e que acrescentam informações à etiqueta. Por exemplo, um deles é o chamado EPUB Type, como vocês podem ver aí no slide, e, por exemplo, com uma informação, capítulo. Então, às vezes você tem um bloco de texto, esse bloco de texto no HTML é genérico, mas você está dando uma informação dizendo que esse bloco de texto não é só um bloco de texto, ele é também um capítulo, está identificado como capítulo. Então, vamos entender um pouquinho primeiro o EPUB Type. Bem, vamos voltar ao nosso texto aqui. Eu vou usar esse segundo capítulo aqui, um texto que ainda nós não utilizamos, tá? E vou aqui copiar um texto, para vocês entenderem, tá? Esse é um parágrafo, tá? Visivelmente, vocês sabem, olhando esse parágrafo, tá? Não tem nada demais na formatação. Olhando esse parágrafo, você entende que esse parágrafo faz parte de uma referência. Tá? Provavelmente numa parte de um livro onde tem uma referência a outros livros ou às obras utilizadas. Tá? O que acontece? No caso esse aqui não é só um parágrafo. Tá? Eu posso até formatar ele de maneira diferente, por exemplo, criando, nós já sabemos, uma classe, né, chamando bibliografia. Tá? Então, com a classe, eu estou informando que esse parágrafo tem uma formatação diferente. Eu vou utilizar isso no meu CSS. Porém, para acessibilidade, eu não vou utilizar somente a classe. Aliás, a classe não vai me ajudar muito quando o software leitor chegar aqui, ele vai interpretar, vai entender que isso é simplesmente um parágrafo. Eu quero informar ele, eu quero acrescentar elementos de significado. Não é só um parágrafo, ele é mais, ele é uma bibliografia. Então, nós temos na web e temos também para o EPUB, de maneira específica, um atributo que faz exatamente isso. Acrescenta informações a uma etiqueta. Tá? Nós temos uma lista dessas etiquetas, desses atributos, desses valores. Vou começar aqui colocando o atributo, que é EPUB, type, okay, igual, e aqui o valor. Tá? O EPUB Type serve para dizer formato EPUB, tipo, o que é isso? Tá? Isso não é só um parágrafo, isso aqui é algo a mais. E o que é o nosso caso específico aqui? Uma bibliografia. Bem, vocês ali no slide tem um link. Este link vai levar vocês até uma página que é onde você vai encontrar um vocabulário semântico estrutural
do EPUB 3. Tá? Parece complicado, mas não é. É simplesmente um vocabulário, uma lista de palavras que eu posso utilizar para enriquecer as informações do meu livro digital. Estou aqui na página, vocês podem ver, é em inglês, tá? Mas não é difícil de compreender, porque na realidade o que me interessa são essas listas. Veja, por exemplo, eu tenho divisão no documento. Aqui tem as várias partes, ó. Cover, capa, front matter, body matter, o corpo, o back matter. São as partes de um livro, simplesmente subdivisões de partes de um livro. Então eu tenho volume, parte. Esses nomes são os valores que eu vou utilizar no EPUB Type. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, vai ficar mais claro. Então o nosso exemplo é uma bibliografia. Então vamos procurar aqui o que nós temos para isso. Então, vamos dar uma olhada. Divisões do documento. Eu vou fazer assim manualmente. Depois a gente pode indexação, index, onde está? Glossário, bibliografias. Aliás, tem então uma parte dedicada só a isso. Tá? Então nós temos dois elementos. O bibliograph, que é uma lista. Tá? Então o bibliograph, digamos assim, serve para juntar todas as bibliografias. Tá? Nós já vamos fazer isso. E o biblioentry, que é a referência da bibliografia, que é o nosso caso ali. Eu vou copiar isso aqui, vou vir no nosso livro e aqui no EPUB Type eu vou colocar biblioentry. Tá? O que eu fiz? Eu estou informando para o software que vai ler isso em alta voz que esse aqui é uma bibliografia. Tá? Ele pode até ler isso para a pessoa, a bibliografia, e daí ler o nome do texto, etc. Eu posso utilizar, ou o software leitor pode mudar a tonalidade da voz, ou pode dizer para a pessoa que você vai, olha, aqui tem uma lista de bibliografia, aqui tem uma bibliografia, você quer pular, você não quer ler, tá? Tem vários recursos que depois podem ser utilizados, mas esses recursos só irão funcionar se eu tiver essas informações dentro do meu texto. Tem uma outra coisa muito bacana, que é uma área de estudos muito legal, que eu estou pesquisando sempre mais e que é sempre fascinante, que é a possibilidade de eu fornecer isso para um Google, tá? E ele fazer uma busca no meu livro por todas as entradas que são bibliografia. Vocês entendem que se estiver bem marcado isso semanticamente, tá? Se estiver bem definido aqui que esse parágrafo não é um parágrafo simplesmente, mas é uma bibliografia, ele vai conseguir fazer essa busca. Obviamente, só com a classe não dá, porque cada um escreve o que quiser nessa classe, tá? Por exemplo, eu já vi, não só bibliografia, mas no indent, ou então texto sem recuo, o pessoal usa às vezes esse negócio escrito sem recuo. É óbvio que sem recuo não tem nenhum valor de significado, tá? E um sistema de busca não entende o que é sem recuo, não significa nada, tá? Mas vamos deixar aqui nossa bibliografia. Deixa eu só mostrar o outro como isso funciona, né? Esse enriquecimento do conteúdo. Eu vou utilizar aqui, vou copiar, tá? Copiar e colar, simplesmente, dois elementos, tá? Como se fosse uma lista de bibliografia. E aqui em cima eu vou criar um bloco, um div. Você sabe que o div serve para criar um bloco, mas depois a gente vai melhorar isso. Class, eu vou chamar aqui bloco, só para nós usarmos esse exemplo, tá? Depois nós podemos formatar isso melhor. Então vamos fechar aqui o nosso div, tá? Então esse div não vai fazer nada para ter um erro que ele está me dizendo. Aqui tem, legal que apareceu esse erro, que assim eu já mostro aqui para vocês ao vivo. Ó, ele está me dizendo ó, que o namespace prefix EPUB para o type no P não está definido. Ou seja, ele está dizendo, olha, você escreveu um negócio lá, esse EPUB type, eu não entendi o que significa. Por que ele não entendeu? Por que o sistema, por que o software não entende? Porque no HTML nós não colocamos essa indicação aqui, ó. XLMNS EPUB, que deve estar presente em todos os HTML. Tá? Então eu vou colocar simplesmente isso. Em geral o Sigil já faz isso sozinho, ou outros softwares que produzem EPUB fazem. Mas eu vou agora visualizar e, veja, não apareceu mais erro. Agora ele entendeu o que é aquele EPUB Type. Então eu tenho que passar essas informações. Serve para vocês entenderem que
todos esses elementos fazem sentido dentro de uma página. Bem, mas vamos lá no nosso div class aqui. Deixa eu abrir aqui de novo o bibliografia. E eu tenho esse bibliography, tá? Que não é a entrada bibliográfica, mas é a lista da bibliografia. Então eu vou copiar ele e eu vou vir aqui no bloco e vou escrever epub type, tá? Bibliography. Dá uma olhada, esse bibliography eu não posso utilizar ele dentro de um P, tá? De uma de parágrafos, ou uma lista, ou o que for. Ele é um elemento de bloco. Ele está me dizendo isso aonde? Aqui, que é uma lista de referências externas citada no trabalho, tá? E o biblioentry, o que é? Ele é uma referência única, okay? a um recurso externo. E aqui, nessa lista aqui, é legal esse documento, porque ele me explica, ele diz o que, olha, ó, eu preciso do parente mais próximo, vocês vão entender essa questão do parente no pai, filho, etc., no CSS depois, mas no HTML já existe, ou seja, o elemento superior, tá? O pai desse elemento, que está acima, tem que ser o bibliography. Olha, aqui é uma seção de conteúdo qualquer. Tá? Então é div, as várias outras etiquetas, o body, não interessa qual. Mas aqui para o biblioentry, ele precisa estar dentro de uma etiqueta que tenha um atributo chamado bibliography. Né? Então é mais fácil vocês visualizar do que eu explicar. Tá? Então ele tem um bloco que indica todo elemento da bibliografia e daí cada elemento tem um biblioentry. Okay? Então o epub type vai fazer isso para nós. Tá? Fazendo isso, você já está preparando o teu texto para ele ser acessível. Tá? Essa é uma das necessidades básicas da acessibilidade. Além disso, você está deixando essa formatação muito mais rica. Tá, Fernando, mas visivelmente não mudou nada. Aí é que tá, o HTML não, como eu já repeti várias vezes, não cuida da parte visiva, tá? Não nos interessa. Tem um erro aqui, tá? Deixa eu tirar. Não nos interessa agora, interessa a formatação. A aplicação do significado semântico no meu texto. Depois vocês vão poder fazer e formatar do jeito que vocês quiserem com o CSS, tá? Muito bem. Então esse é o nosso atributo epub type. Deixa eu agora mostrar um outro atributo que é o role, tá? Que é do chamado area. O que é esse area? O area é mais ou menos a mesma coisa do epub type, tá? É um documento, só que ele é pensado para toda a web, para toda a internet. Então imagine que numa web eu tenho botões, eu tenho um monte de outras coisas que eu não vou ter no livro. Então ele é muito amplo, é muito grande. Existe esse documento dpub, ou area, que ele limita um pouco, ele cria algumas regrinhas que são específicas para publicações digitais, tá? Não só para o EPUB, mas publicações digitais em geral. Vamos dar uma olhada nele. Vocês têm o link desse arquivo, vocês podem dar uma olhadinha, também está em inglês. Esse documento ele traz alguns atributos, tá? Que são também, que fazem exatamente a mesma coisa que faz o epub type. Tem ali, corre um perigo, existe inclusive uma discussão, porque os dois são muito parecidos e podem se sobrepor, ou seja, são coisas que são redundantes, está dizendo a mesma coisa de duas vezes. O problema é que enquanto esse area é aceito em toda a web praticamente, tá? Ela funciona muito maior, o uso dele é muito maior e os softwares de leitura entende melhor, o epub type está mais limitado ao mundo das publicações digitais no formato EPUB. Então tem um limite um pouquinho maior. O ideal, e é o conselho que eu deixo, sobretudo se vamos criar uma publicação acessível, um HTML acessível, utilizar as duas referências quando possível. Por que eu digo quando possível? Vamos pegar aqui a lista. Aqui, tá? As listas dos valores, tá? Só que é os valores para o role, que é um outro atributo, tá? Não é mais o epub type, é esse role. Que é o papel que esse texto, que esse elemento tem, né? Se lá no epub type era o tipo, aqui é uma espécie de papel com a função que tem esse elemento. Então,
Nós temos alguns elementos aqui que são ligados a livro, capítulo, biblioref, bibliográfico, biblioentry. Olha, nós temos exatamente as duas entradas iguais, tá? A diferença é que no EPUB Type eu tenho mais entradas, eu tenho mais valores, porque foi pensado de modo mais específico para os livros, enquanto aqui está muito genérico. Mas, no nosso caso, eu tenho a entrada aqui para bibliografia, então eu vou pegar o biblioentry, que é exatamente igual, tá? Até a entrada, e eu vou aplicar role, se escreve, igual, ok? Desculpa, não, o role não é biblioentry, o role é bibliography, ok? E aqui embaixo eu vou colocar role igual, aqui sim, vai ser o biblioentry. E quando eu não tenho uma referência, quando você não tem uma referência igual, tá? Aqui no caso eu peguei esse exemplo porque ele tinha justamente essas referências iguais. Para a maioria das referências eu tenho um correspondente no role, no area, chamado area, e no EPUB Type. Quando eu não tenho referência, eu vou utilizar o do EPUB Type. Se ele não tiver nada que corresponda no area, eu vou deixar ele sem, tá? Então, eu vou aqui visualizar, obviamente, visivelmente não mudou absolutamente nada, mas esse meu texto está muito rico de informações, tá? Então, ele vai funcionar praticamente em todo lugar. Deixa eu acrescentar aqui o último parágrafo aqui também, só para completarmos. Tá? Então, eu acrescentei muitas informações, dois atributos, um atributo de classe, um atributo específico do EPUB e um atributo do area, que serve para acessibilidade, para enriquecer as informações que eu coloco no meu texto. Tá? Então, esse aqui não é só um texto formatado, mas esse é um texto que tem informações importantes que podem ser utilizados na acessibilidade ou por sistemas inteligentes, por exemplo, de busca, ou até para inteligência artificial. Tá? Esses são os recursos que estão por trás do utilizo correto desses atributos de acessibilidade, ou os atributos, o area ou o EPUB Type, tá bom? Bem, existem ainda mais outros atributos, mas esses aqui são os essenciais, que já servem para poder criar um bom texto que seja claro e que tenha significado, tenha semântica e tenha também os atributos específicos de acessibilidade.